Vamos orar? Queria orar com você agora, pedir a Deus que fale aos nossos corações, revele a verdade e a vontade dEle para nós nessa manhã. Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui. Tantas coisas aconteceram que poderiam nos impedir de chegar aqui, de participar desse momento, mas o Senhor abençoou, o Senhor protegeu, o Senhor conduziu, o Senhor nos trouxe até aqui e nós te agradecemos por isso. Muito obrigado pelo que já vivemos ontem, pelo que estamos vivendo hoje e por tudo que vamos viver até sexta-feira. Nós já te agradecemos. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor se revele a nós, que o Senhor nos mostre o caminho, nos conduza conforme a tua vontade e que tudo seja para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos numa zona de guerra e nós precisamos decidir de que lado nós estamos, que lado nós vamos batalhar. Como eu disse ontem, se eu pudesse te dar um conselho, diria que você deve ficar do lado daquele que nunca perdeu nenhuma guerra. O Senhor dos exércitos, santo, 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 esse é o nosso Deus. Mas é verdade que na vida, no dia a dia, nós somos pecadores, temos uma natureza pecaminosa, e é muito difícil vencermos as batalhas diárias, é difícil vencer a guerra do dia a dia, onde a nossa carne quer fazer algumas coisas, e mesmo que a gente saiba que aquilo é errado, que aquilo vai prejudicar, que aquilo não vai agradar a Deus, que aquilo não vai trazer bênção para a gente tem muita dificuldade de lidar e de vencer as tentações. E aí o apóstolo Paulo, escrevendo para os irmãos da Galácia, os Gálatas, o apóstolo Paulo vai dar uma orientação sobre essa guerra, essa batalha que existe entre a nossa carne e o nosso espírito, e o Espírito de Deus que habita em nós. Quando nós cremos em Cristo, o Espírito do Senhor habita em nós. Nós somos habitação, morada. Então, Paulo disse que só tem um jeito da gente vencer essa guerra, da carne contra o Espírito. E aí ele traz uma lista de ações que, se a gente não vigiar, a gente vai cometer. E ele chama essa lista de obras da carne, coisas que a nossa natureza pecaminosa quer fazer constantemente. E ele mesmo, o apóstolo Paulo, disse que o bem que ele queria, ele não conseguia fazer, mas o mal que ele não queria, estava sempre diante dele. Ele disse que ele era o pior dos pecadores. Então, é muito difícil. O apóstolo Paulo, maior escritor da Bíblia, escreveu metade do Novo Testamento, plantou várias igrejas, foi, sem dúvida nenhuma, o primeiro e talvez ainda até hoje o maior propulsor do cristianismo. Ele diz que o mal que ele não queria estava sempre diante dele. Quem me livrará do corpo dessa morte? Ele perguntava. Ele tinha um espinho na carne, ele tinha desafios, dificuldades. Viver é uma batalha constante. E eu não quero perder o tempo aqui com vocês, até porque eu nem tenho tanto tempo, mas vendo cada uma das obras da carne, raiva, briga, discussão, fofoca, todo tipo de prazeres carnais, que está lá no capítulo 5 de Gálatas. Mas para o final desse capítulo, Paulo fala que tem um jeito de vencer as obras da carne.
E a receita que Paulo dá para nós é desenvolvermos o fruto do Espírito. A tese de Paulo é que se o fruto do Espírito crescer em nós, não vai sobrar espaço para as obras da carne. A impressão que dá quando ele lista as obras da carne e depois traz as 9 características do fruto do Espírito, é um fruto, tá bom? Não é fruta. A gente tem a tendência de querer entender o fruto do Espírito como se fosse uma fruta. É um cacho com 9 uvas, uma bergamota com 9 gomos. Não, não é fruta, é fruto. Fruto do Espírito. São 9 características de Deus que aparecem em nós quando o Espírito vai frutificando. É fruto, no sentido de resultado, aquilo que foi produzido. Então eu tenho um filho com a minha esposa, Ana Paula. Vocês já viram ela, né? Coisa linda. Nós temos 2 filhos, só que um não é biológico. Pegamos com 7, hoje ele está com 25. E o biológico que eu contei ontem está com 20, né? Então, por aí você imagina a minha idade. Eu falei ontem com a idade que eu casei, que eu fui pai. Então, ele chama Manu também. É porque eu recebi a bênção e passei para frente. Manu Mesa Barba, aleluia. E aí, eu posso dizer então que o pessoal chama ele de Manuzinho, né? Ele é fruto do meu relacionamento com a Ana Paula. O Manuzinho é fruto do nosso relacionamento. Aí eu vou pegar o meu filho, que é o fruto do nosso relacionamento, e se eu precisar ilustrar isso para você, eu vou comparar ele com uma fruta. Então eu não sei de onde nós tiramos essa ideia de que a melhor forma de explicar o fruto do Espírito é através de uma fruta. Não sei, mas se está sendo didático e alguém está aprendendo as 9 características do fruto do Espírito, tá ok. Porque é no singular, é karpos tu pneumatos. Você sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego. Todo o Novo Testamento foi escrito originalmente em grego. E a expressão grega que está lá é essa: karpos tu pneumatos. Fruto do Espírito. Se fosse karposis, seria frutos. Então não é fruta, é aquilo que é gerado, aquilo que é produzido. Então a ideia de Paulo é: quando nós estamos cheios do Espírito, Ele produz em nós aquelas características. E aí a ideia que ele traz é de como se fosse uma balança inversamente proporcional. Quanto mais carne, menos espírito. Quanto mais espírito, menos carne. Não tem como, carne e espírito muito, carne e espírito pouco, eles são inversamente proporcionais. Quanto mais de um, menos do outro. Então essa é a dica, esse é o conselho. Essa é a orientação do Espírito Santo para nós através de Paulo. Nós precisamos desenvolver o fruto do Espírito. Precisamos desenvolver essas 9 características nas nossas vidas. E ele diz que o fruto do Espírito é ágape. O fruto do Espírito é amor. Os gregos, eles pensam demais, eles querem dissecar e detalhar tudo. Então para nós é amor, amor. Eu amo minha esposa, eu amo minha mãe, eu amo meu cachorro, eu amo meu amigo. Amor.
Aí o grego olha isso e fala: não pode. Como que você sente a mesma coisa pela esposa, pela mãe, pelo cachorro, pelo amigo? Não. Cada um tem que ter um nome diferente. Então o grego, quando ele vai dizer que ama a esposa, ele usa a palavra eros. Então eu amo a esposa com eros. A raiz da palavra erótico é amor de intimidade de um casal casado. Alguém me ouviu? Alguém me ouviu? Eu não sei aqui, mas de onde eu venho, quando a gente fala um negócio que é verdade, o povo costuma confirmar que é verdade dizendo amém. Ah, vocês conhecem? É uma palavrinha assim que a gente usa. Eros, para os gregos, é o amor entre um homem e uma mulher casados. Aí o amigo, eu amo meu amigo. Não, mas eu não amo meu amigo igual eu amo a minha esposa. Então o grego diz assim: agora você vai ter que chamar de philos, a raiz filéu, o amor fraternal, o amor de amigo. Literalmente é gostar da companhia. E aí pode ser um cachorro, pode ser o estudo, o livro, a sabedoria, né? Filosofia, o amor à sabedoria, o amor de gostar da companhia. Então esse é um amor de amizade. Aí eu amo a minha mãe, ou uma avó que ama o neto, um tio que ama um sobrinho. É o amor de família, amor de laços familiares. O grego chama de storge. Essa pessoa é tão estranha, mas é da família, né? Fazer o quê? É da família. Então, quando envolve laços sanguíneos, a gente tem uma disposição de tolerar um pouco mais. O grego chama isso de amor storge, amor de família. E o quarto tipo de amor, que é o que o Paulo escreveu aí em Gálatas 5, 22, é o ágape, que é o amor sacrificial, incondicional. Mesmo que o outro não mereça, mesmo que o outro seja chato, tenha chulé, bafo, é constrangedor, é estranho, tem que amar. Amar sempre. E aí uma vez, explicando isso, um menino perguntou: pastor, então se eu estou andando na rua com a minha namorada, aí vamos imaginar que vem lá um bandido para assaltar a gente. E aí o bandido começa a assaltar ali com a arma na mão e tal. E aí de repente o bandido fica nervoso, ele aponta a arma para minha namorada. Quando ele vai atirar, eu pulo na frente da bala para salvar minha namorada. Esse é o ágape. Falei: não, esse é o eros. Ele: Falei: não é só namorada? Eros. Ele: pastor, e se fosse um amigo, eu salvei a vida do amigo, aí é o filos. E se fosse minha mãe, aí é estorgue. Pastor, então quando que é ágape? Falei: ágape é quando chega a polícia. E aí a polícia vai atirar no bandido, e aí você pula na frente da bala para salvar o bandido. Isso é ágape. Aí você olha e fala assim: nosso Deus, isso aí é difícil, hein? Por isso que só Deus pode fazer. É fruto do Espírito de Deus. A gente não consegue vencer a batalha de todos os dias contra o pecado se nós não desenvolvermos o amor ágape, sacrificial, incondicional. Aquele amor que nos leva a fazer coisas que vão nos prejudicar para abençoar outros. Aí ele continua dizendo: o fruto do Espírito é
ágape e caris, que é traduzido por alegria. Caris, a raiz da palavra é cara, que significa um contentamento indiferente ao externo. Eu estou contente, independente do que está acontecendo à minha volta. Eu consigo ficar alegre, eu consigo sorrir, eu consigo aproveitar o bom de todas as circunstâncias. Caris, que é a raiz da palavra carisma, uma pessoa carismática, está sempre de boa, está sempre bem, procurando ver o lado bom das coisas. Isso é fruto do Espírito. É a gente estar numa situação que está dando tudo errado e a gente ainda está sorrindo, aproveitando e aprendendo alguma coisa e glorificando a Deus. Obrigado, Deus, por esse problema. Como estou aprendendo. Ai, pastor, isso é muito difícil. É o fruto do Espírito. É o fruto do Espírito. Sorrir ao invés de chorar, entendendo que Deus está no controle de tudo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Cooperam para o bem, mas não é bom. Nem tudo que é bom é para o bem. Nem tudo que é para o bem é bom. Às vezes a gente está doente e precisa tomar uma injeção. A injeção não é boa, mas quando a gente toma uma injeção, ela é para o nosso bem. Às vezes Deus quer nos fazer o bem e Ele usa circunstâncias adversas, que não são sempre boas, para que o fruto do Espírito dele se desenvolva em nós. Então a gente precisa ter essa caris, essa alegria, que acaba resultando no carisma, que é o dom. A palavra carisma é a palavra dom em grego. Portanto, não existe exercício de nenhum dom que não seja precedido de uma grande alegria, porque carisma tem a raiz caris, e caris é alegria. Portanto, se a gente faz alguma coisa para Deus sem alegria, aquilo não é um dom, é uma forçação de barra. A gente está fazendo porque a gente quer, mas não é um dom de Deus, não é o que Deus tem para nós. Jesus disse que o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Então por que a gente vai levar a vida com Deus de um jeito pesado, triste, chateado, fechado? O jugo é suave, o fardo é leve. Portanto, se nós estamos fazendo alguma coisa e nós estamos sentindo que está pesado, isso não é de Jesus, porque de Jesus é leve. A gente não sente peso, a gente faz com leveza, porque é o dom de Deus, e isso nos dá a alegria. Amor, alegria, paz. Irene, conhece alguma dona Irene? Levanta a mão, quem conhece uma dona Irene aí? Estão caindo em extinção as dona Irene, né? Alguém conhece um bebê? Alguma bebezinha que chama Irene? Não? Pois é. Irene é paz, em grego. Paz. Mas não é ausência de guerra. A gente tem a tendência de achar que paz é ausência de guerra. Ah, quando eu não tiver nenhum problema, aí eu vou estar em paz. Isso não existe. Esse ambiente onde a gente não tem nenhum problema chama céu. Quem quer ir para lá? Quem quer ir agora? Tá ligado? Amor, alegria e paz.
3 características do fruto do Espírito, que é na vertical. Eu e Deus, Deus e eu. O amor de Deus, a alegria de Deus, a paz de Deus, que excede todo o entendimento e guarda o meu coração em Cristo Jesus. As primeiras características do fruto do Espírito estão nessa direção. Aí agora vem mais 3, que é longanimidade, bondade e benignidade. Longanimidade. A palavra grega é macrotumia. Macrotumia. Macro, você sabe o que é o contrário de micro. Micro é pequeno, macro é grande. Tumia, a raiz dessa palavra é tumoi. Tumoi está lá na lista de obras da carne. Traduzido às vezes como ira, na minha opinião, a melhor tradução seria raiva. Porque é a explosão, raivosa. Você explode. Então se tumoi é a explosão, tumia é o que provoca a explosão. Por analogia, eu chamo tumia de pavio. É o que provoca a explosão. Então o apóstolo Paulo está dizendo, tumoi, a explosão é obra da carne. Fruto do Espírito é a macrotumia, ou seja, o pavio grande. O pavio longo, longanimidade. Capacidade de esticar o pavio. Então vamos supor que o meu pavio vai daqui até a garrafa. Eu nasci com esse pavio aqui, ó. Então quando alguém me faz alguma coisa que eu não gosto, acende o meu pavio. E aí ele vem queimando. Quando encosta aqui, puf, explode. O que é que o Espírito de Deus faz comigo? Alguém me faz alguma coisa que eu não gosto, o pavio vem queimando e o Espírito me dá a capacidade de esticar o pavio. E aí vem queimando. E aí o Espírito vai me dando a capacidade de esticar o pavio. E aí o pavio que era curto vai ficando longo. E aí a gente consegue não explodir de forma pecaminosa. Só assim a gente consegue vencer a batalha contra aquilo que há em nós, que nos leva a querer explodir toda vez que a gente não gosta de alguma coisa. Toda vez que a gente é contrariado, toda vez que alguém faz alguma coisa e a gente tem essa reação pecaminosa de explodir. O Espírito de Deus nos dá a capacidade de esticar o pavio, para que a gente não exploda e resolva as nossas questões de forma madura e sábia para a glória de Deus. Portanto, longanimidade, bondade, e a palavra é agatosune. A raiz vem também parecido com a do ágape, só que é ágate, que seria a capacidade de ser bom. Fala mais da essência. E a benignidade é a krestotes, que é capacidade de fazer o bem. É diferente. Ser bom é uma coisa, fazer o bem é outra coisa. Eu conheço gente boa que às vezes não faz o bem. Eu conheço gente que faz o bem e que não é gente boa. Por exemplo, você é gente boa. Você está aqui, você é gente boa. Você é de Deus, você é uma bênção. Mas tem algumas situações que acontecem que você pode fazer algo para ajudar e você se omite. Tem alguém aqui precisando de mim. Mas agora não, né? Por algum motivo eu decidi não fazer o bem agora. Valeu, numa próxima oportunidade eu ajudo.
e aí você toca a sua vida. Você é gente boa, mas você não fez o bem. E eu conheço gente que não é gente boa, criminoso, né, bandido, mas acabou o gás da Dona Maria. Aí o traficante, dono do morro, que não é gente boa, manda comprar um gás e botar para a Dona Maria não ficar sem cozinhar. Ele não é bom, mas ele fez o bem. Portanto, o que Deus está revelando através de Paulo é que nós precisamos das duas características. Nós precisamos essencialmente ir ficando bom, porque o Espírito está desenvolvendo esse fruto em nós, mas nós precisamos também fazer o bem. É essência e prática. As duas coisas precisam andar juntas. Isso é fruto do Espírito. Ai, pastor, mas é muito difícil. Por isso que só o Espírito Santo pode fazer. Portanto, se as primeiras características, amor, alegria e paz, estão nessa direção, a bondade, a benignidade, a longanimidade estão nessa direção. É entre eu e você. Eu preciso esticar o meu pavio para não explodir com você. Eu preciso ser bom para você, preciso fazer o bem para você. Então, a primeira parte do fruto do Espírito tem essa direção, a segunda parte tem essa direção. É de mim para você. E aí vem a terceira parte, com mais 3 características. E por isso são 9. Mas ainda assim não são frutos. É fruto, no singular. E as 3 últimas são as 3 últimas características são Gálatas 5:22. Pistes, prautes e egikrateia. Pistes é fé, fidelidade. Pisteon é crer, confiar. Prautes, mansidão, é o que Moisés tinha antes de bater na rocha. E domínio próprio, egikrateia. Para os gregos, pistes, que é traduzido por fé ou por fidelidade, é você confiar extremamente, apesar das circunstâncias adversas. Então é você olhar à sua volta e tudo está dizendo para você que vai dar errado, e você continua intacto na crença de que vai dar certo. Isso é pistes. Independente do que está do lado de fora, do lado de dentro, você não perde a confiança. É uma confiança inabalável. Isso é pistes. Isso só o Espírito pode gerar em nós. Porque a gente tem a tendência de confiar até quando a gente está vendo as coisas funcionando. Quando tudo para de funcionar, a gente tem a tendência, pela nossa natureza pecaminosa, de parar de confiar. Ah, tá vendo? Já começou a dar errado, já vai dar tudo errado, agora não vai dar mais. Essa é a nossa tendência natural. E o Espírito gera em nós essa confiança inabalável. Tudo dando errado e a gente dormindo tranquilo, porque a gente crê que vai dar certo. É ter a Irene, a paz, mesmo em meio à guerra. Paz, a Irene para o grego, não é ausência de conflito, é conseguir dormir mesmo no meio do conflito. E esse é o nosso conflito, essa é a nossa guerra, a guerra para viver sem pecar. Como que a gente consegue? Só desenvolvendo o fruto do Espírito através da pistes, dessa confiança inabalável. E aí vem a
prautes, mansidão, que literalmente seria a não reação a um estímulo externo. Então ainda bem que está fechado. Essa mesinha aqui, que não está tão segura, ela vai sofrer uma ação externa. Eu estou fora dela e eu vou mexer com ela. E aí, mesa? Ô mesa preta? Ô mesa fina? Ô mesa baixa? Percebe que ela não reage? Percebeu que ela não reage? Eu posso estimular ela o quanto eu quiser, ela não reage. Por quê? Está morta. Isso é prautes. É não reagir a nenhum estímulo que não seja bom. Mansidão. É o famoso fingir de morto. Até porque esse mesmo apóstolo escreveu nessa mesma carta que ele já está morto com Cristo, portanto ele não vive mais, é Cristo que vive nele. Eu te pergunto, quem está morto consegue reagir aos estímulos externos? Imagina que tivesse aqui um caixão e um corpo aqui dentro. Ele estaria sentindo esse calor aqui? Ele ia querer levantar e sair daqui porque está muito quente? Ele ia reclamar do barulho, do som que está muito alto? Ele ia ficar morto ali no caixão, intacto, manso. Ele não reage, porque ele não consegue. E aí Paulo está dizendo, quando nós estamos cheios do Espírito, a nossa carne quer reagir, mas o Espírito segura e a gente não reage, para a glória de Deus. Porque o nosso mestre, como um cordeiro mudo diante dos seus tosquiadores, não abriu a sua boca, não reagiu, deixou que o matassem e cumpriu a sua missão, obedecendo ao Pai, não pecando. Ah, pastor, mas aí é muito difícil, então eu tenho que aceitar tudo que o pessoal fizer comigo? Por isso que é só Deus que pode fazer. Pastor, mas eu preciso reagir de alguma forma. Concordo, você precisa reagir sem cometer pecado. Se a sua reação for pecaminosa, é melhor que você não reaja. Como que eu consigo? Com o fruto do Espírito. E por último, para você conseguir viver nessa dinâmica, vem a egkrateia. A raiz é ego. Ego é eu em grego. Egokrateia. Eu morei na beira da praia muitos anos no Espírito Santo. E lá tinham vilas de pescadores. E eu aprendi com eles. Eles usam uma ferramenta para pegar polvo, lagosta, às vezes para prender os barcos, as canoas, que lá no Espírito Santo eles chamam de bateiras. Então ele tem um barco que ele vai pescar, que fica mais lá fora, e ele tem uma canoa menor, que ele chama de bateira, e eles botam lá na areia. Quando ele vai para o barco, ele pega aquela canoa e vai remando e chega lá no barco, prende a canoa, vai pescar. Quando ele volta, aí quando ele vai pegar a canoa para ir para a areia, ele vai deixar o barco lá. E o movimento da maré pode ir levando o barco dele para longe. Então ele precisa prender o barco. Mas é um barco pequeno, nem justifica ele carregar uma âncora que é muito pesada, de ferro, grande. O barco é pequeno, não precisa de âncora. Então eles usam um negócio que eles pegam uns vergalhão de obra, e eles pegam o vergalhão que vem reto assim, eles dobram a ponta do vergalhão, fazendo mais ou menos uma letra J, sabe assim? E aí eles soldam aqueles vergalhões, e ficam vários vergalhões com várias pontas assim, ó, uma para lá, uma para cá, uma para cá, uma para cá, e eles jogam aquilo
e aquilo prende lá embaixo, prende numa pedra, prende num banco de areia, e aquilo também serve para ele cutucar embaixo da pedra, para pegar lagosta e polvo. Eles chamam esse instrumento de garateia. Garateia. E aí, estudando esse texto, quando eu vi essa palavra, domínio próprio, egocrateia. Eu falei, será que tem relação com aquela garateia? E aí eu fui ver o significado e é exatamente isso. Garateia vem do grego, transliterado, krateia, que é aquilo que prende. Então ele joga aquele negócio para segurar, aquilo que prende o barco. Vamos trazer para o nosso contexto, vou traduzir krateia como algema, aquilo que prende. A polícia vai prender o cara, bota o que nele? Algema. Então é ego, eu. Krateia, eu na algema de Deus. Eu estou preso. Domínio próprio. Eu até quero te dar um soco, mas eu não consigo, porque eu estou preso. Domínio próprio. Eu quero fazer o mal, mas eu não consigo, porque eu estou preso. Ai, pastor, isso é muito difícil, como é que eu consigo? Através do fruto do Espírito. Portanto, se amor, alegria e paz é nessa direção, preciso desenvolver isso em relação a Deus. O amor, a alegria e a paz entre eu e Deus. Se a longanimidade, a bondade, a benignidade está nessa direção, eu preciso desenvolver com você. A fidelidade, a mansidão e o domínio próprio está nessa direção. Eu preciso desenvolver comigo mesmo. Eu preciso confiar, eu preciso não reagir e eu preciso ficar preso na algema do Espírito para não fazer aquilo que é pecaminoso. Só tem esse jeito da gente vencer essa guerra. E eu gostaria de orar com você. Você que está numa guerra, numa batalha, e sabe o quanto é difícil, e não tem conseguido se sair muito bem nessa guerra, porque você está tentando lutar com as suas forças. Eu queria te chamar nessa manhã para você começar a lutar com as forças do Espírito de Deus, para que o fruto dele se desenvolvesse em você, e você vai conseguir vencer essa batalha. Se você quiser orar comigo por isso, fique de pé, e vamos pedir ao Espírito de Deus, que desenvolva o seu fruto em nós, para que nós possamos vencer nessa zona de guerra, que é a tentação de cometermos pecado. Todos os dias nós estamos nessa batalha, e nós não vamos vencer sozinhos. É necessário que Cristo habite ricamente em nossos corações. É necessário que o Espírito nos encha até que estejamos plenos da sua presença. É necessário que o Pai esteja nos conduzindo, o Filho esteja nos motivando e o Espírito esteja nos enchendo. Só assim nós vamos vencer essa guerra para a glória de Deus. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Deus, pelo teu Espírito ter inspirado Paulo para orientar os Gálatas de forma tão sábia, tão rica, tão verdadeira. A minha oração nessa manhã é que o Senhor me ajude a desenvolver o fruto do Espírito com o Senhor, recebendo mais do teu amor, da tua alegria e da tua paz. Que o Senhor me conceda a graça de desenvolver o fruto do teu Espírito com os meus semelhantes, com longanimidade, bondade e benignidade. E que o Senhor me conceda também o poder de desenvolver a parte do fruto comigo mesmo, para que eu tenha fé, para que eu seja manso, para que eu esteja preso na algema do Espírito, para não cometer aquilo que é pecaminoso.
Esse é o meu desejo, que o fruto do teu Espírito me encha de tal forma que não vai sobrar nada, nem para a carne, nem para o diabo, nem para os demônios, e eu viverei plenamente para a glória de Deus. Essa é a minha oração por mim, Deus. E o meu desejo é que cada um dos que me ouvem aqui nesta manhã tenham tido a coragem de fazer essa mesma oração. Cada um dos que me ouvem pedir ao Senhor que desenvolva o fruto do Espírito, para que possamos vencer as batalhas dessa vida, vencer a guerra contra o pecado, e nós cremos no poder do teu Espírito, e cheios do Senhor, somos mais que vencedores para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.